Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus Belém, setor 65, e eu quero estar apresentando aí a revista do primeiro trimestre da Sala dos Adultos, desse primeiro trimestre de 2019. O título é Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. Queremos estar agradecendo aí pela vida dos professores, os pastores, os superintendentes da Escola Bíblica Dominical e todos os irmãos que já têm se inscrito nesse canal. Nós já estamos aí na quinta aula essa que será ministrada no dia 3 de fevereiro de 2019. O título é Um Inimigo que Precisa Ser Resistido. O texto áureo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. A verdade prática: o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. A leitura bíblica em classe está em Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 10. Estaremos então tratando de assuntos relativos à carta de Paulo e aos conselhos que nos traz para os nossos dias. Inclusive alguns assuntos, os assuntos que nós tratamos nas nossas videoaulas, são subsídios que não contém na revista da Escola Bíblica Dominical. São assuntos adicionais para você, professor, que estará ministrando a sua aula. Essa epístola, ela trata de uma série de variedades de temas de grande importância para a fé cristã, para a igreja de hoje. Assuntos como riqueza, pobreza, a importância de como lidar com as críticas, com o orgulho, os modos de agir relativo à tentação, preconceito, a maneira de viver, né? Inclusive assuntos relativos aí à humildade, paciência, à santidade, à oração, entre outros. Ponto de número 1, subponto de número 1, é relativo à carta de Paulo. Essa carta, ela faz parte das cartas das epístolas gerais ou universal. Além de Tiago, nós temos aí 1º e 2º Pedro, 1º a 3º João e Judas. Elas são chamadas de epístolas gerais por se dirigirem a todos os crentes e não a uma comunidade ou um grupo de indivíduos. Ela foi escrita antes do ano 62 pelo meio-irmão de Jesus, né? Inclusive, além de Tiago, tem mais 4 Tiagos na Bíblia, né? Tem um Tiago, filho de Zebedeu, que tinha morrido antes dessa carta ser escrita, e tem os outros 3 Tiagos, que também não há relevância acerca da autoria deste livro. Portanto, o autor deste livro é o Tiago, meio-irmão de Jesus. Subponto de número 1, o seu destinatário. Nota-se que no início da carta, o autor ele menciona o seu próprio nome, Tiago, como sendo ele de grande influência, não somente na comunidade, mas também na igreja, como ele sendo aí pastor e líder daquela comunidade. Embora tenha sido ele sendo um autor, ele encoraja os crentes judeus que foram perseguidos por causa da fé durante o Império Romano. Subponto de número 2, o seu conteúdo. Embora sendo uma carta com apenas 5 capítulos e 108 versículos, ele demonstra preocupação em revelar a verdadeira fé e também a falsa fé. Essa carta é também chamada de Provérbios do Novo Testamento por causa dos vários conselhos. No capítulo 1, ela encoraja os crentes
referente à perseguição do seu tempo. No capítulo 2, ela dá uma introdução sobre o caráter do cristão. No capítulo 3, ela instrui sobre uma maneira de vida e obediência e a palavra de Deus. No seu capítulo 4, ela trata de assuntos internos do povo judaico cristão. Já dando continuidade no subponto de número 3, ainda falando aí do seu personagem, ele foi um dos pilares da história da igreja de Jerusalém. Nós vemos inclusive em Atos no capítulo 15. Ele está lá no concílio entre os líderes da igreja, não apenas conduzindo aquela reunião, mas também dando um aval doutrinário sobre assuntos aí dos crentes da época. Ele tinha também um grande relacionamento com Deus em oração, que inclusive ele era chamado de joelho de camelo. Nós temos aí algumas referências de conselhos de Tiago, que inclusive serve para os nossos dias. Nós vemos aí inclusive Tiago no capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a toda dá liberamente e não o lança em rosto. No versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo de número 17 do capítulo 1, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das nuvens, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Versículo de número 26 do capítulo 1 de Tiago. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. Na continuação, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, está em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guarda-se da corrupção do mundo. Capítulo 2, versículo 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Capítulo 2, versículo 19, tu crês que há só um Deus? Fazem bem também os demônios, creem e estremecem. Capítulo 3, versículo de número 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede tão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo em iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo diabo. Então eu aconselho a todos vocês estarem lendo todo esse livro, toda essa carta. São apenas 5 capítulos e 108 versículos, com uma série de conselhos, inclusive aos nossos dias. Já entrando aí no ponto de número 2, sobre os deleites da vida, as guerras e pelejas, que refere aí no capítulo 4. Tiago usa uma figura de linguagem ou metáforas, guerras e peleja, para abordar sobre problemas sociais que os crentes viviam nas sinagogas. Ele ensina um modo de fé, trabalhando o caráter do cristão. As guerras e pelejas mencionadas são aí discussões desnecessárias que levam à contenda quando há interesse pessoal e egoísta,
aonde ninguém cede, todos querem ter razão. Isto gera intrigas, inimizades, separação, ciúmes, facções. Para manter a unidade da igreja, devemos fugir da contenda. 1 Coríntios 11, 16, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Como fugir das contendas? Nós temos que estar, em primeiro lugar, nós temos que estar em oração, sempre orando, sempre vigiando. Temos aí algumas referências bíblicas, Judas, versículos 17 a 21, e nós temos que fugir também em amor. Provérbios, capítulo 10, versículo 12, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, e também a referência principal aí, que faz parte da aula, sujeitai, capítulo 4, versículo 7 de Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ainda falando dos deleites, no subponto de número 2, o deleite no termo aí grego quer dizer edoné, dá sentido de prazeres ilícitos, ou seja, havia alguns cristãos que não queriam submeter-se à regra, e isso leva à carnalidade e ao mundanismo, às paixões carnais. Enquanto o hedonismo busca satisfazer as paixões e os desejos, nós, os cristãos, temos que mortificar a carne, renunciar a si mesmo. Jesus disse: quem quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Ponto 2, subponto de número 3. Tiago aqui trata de assuntos de cobiça e inveja como pecado entre o povo de Deus. Aonde a inveja e a ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. Tiago, capítulo 3, verso 17. Em Provérbios, o invejoso é ávido por riqueza e não percebe a pobreza que o aguarda. O invejoso, ele quer ter algo alheio e chega até mesmo a entristecer-se, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 26. E também nunca está satisfeito com o que Deus tem dado. Enquanto a cobiça gera inveja, o ódio e as intrigas e até mesmo morte, conforme Lucas capítulo 12, versículo 15, 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 10, e Êxodo capítulo 20, versículo 17, e também Tiago capítulo 4, versículo de número 12. Ponto 2, subponto 4, adúlteros e adúlteras. Tiago usa essa expressão aplicando termos do Antigo Testamento, uma vez que o adultério não diz respeito somente à quebra de fidelidade conjugal, mas também ao contexto espiritual. Uma pessoa que conhece a verdade não a pratica, e não a pratica é tido como adúltero, e é espiritual. Ele quebra a aliança com a verdade. Somos santos, porque o Senhor é santo, e nós temos que ser santo em toda maneira de viver. Segundo Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor com pureza de coração. Enquanto o casamento representa amor, união, comunhão, pureza,
A antítese do casamento é o adultério, que representa o desamor, a desunião, a impureza e a infidelidade. Ponto de número 3. Resistir ao inimigo. Que diz aqui, inclusive Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O título da lição, lembrando que o inimigo precisa ser resistido. Mas como nós vamos resistir ao inimigo? Então Tiago, ele dá a receita para resistir ao inimigo. Ele finaliza essa série de ensino pautado na Torá, no Pentateuco. Em Levítico capítulo 11, versículo 44, você pode estar conferindo aí na sua Bíblia. Também capítulo 19, versículo 2 e capítulo 20, versículo 7 de Levítico. E também 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a sua maneira de viver, porque está escrito. Se refere, está escrito, porque está escrito no Antigo Testamento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Muito bem. Somente sujeitando a Deus, em temor à sua palavra, em espírito, usando as armaduras de Deus e em santidade, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Temos essa certeza que o Espírito Santo está em nós e nos dá a garantia de vitória sobre o inimigo. Salmos 37, 8. Quem resiste ao mal abandona a ira. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, temos lá 7 coisas que devemos resistir, porque Deus aborrece. E também Efésios capítulo 4, versículo 27, resistir ao diabo é não dar lugar ao diabo. Ponto de número 3, subponto 2, submissão a Deus. Estar submisso a Deus diz respeito aí à inteireza de servidão a Ele, inteireza de coração, agradar a Ele em espírito, alma e corpo. Isso diz respeito à totalidade de pensamentos, palavras e obras, e é se submeter à vontade, agradá-lo em toda maneira de ser. Haverá também um dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor. Nós temos que nos sujeitar também, enquanto estamos aqui na terra, às autoridades constituídas por Deus, conforme Tiago, capítulo 3, versículos 1 e 2. Sujeitar também aos mais velhos, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 6. O que diz lá? Semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, de todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos em humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Verso 6. Humilhai-vos perante o Senhor, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Trazendo uma aplicação prática para nós, todo discípulo ele tem que procurar saber quem é a sua autoridade. A sua autoridade na sala é o professor. O professor, ele tem a sua autoridade
que é o superintendente. O superintendente tem autoridade, mas ele tem uma autoridade maior, que é o pastor. O pastor, ele também tem autoridade, mas tem uma autoridade maior, que é o pastor regional ou pastor central e assim por diante. E a nossa autoridade superior é o nosso Deus. E também aonde nós formos, nós temos sempre alguém que nós temos que reportar, nós temos que prestar conta, e também nós haveremos de prestar conta naquele grande dias. Ponto de número 3, subponto de número 3, os lamentos e os resultados. Os lamentos e os resultados. Versículo de número 9 de Tiago, capítulo 4, diz: Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Tiago, então, ele compara esse choro com as bem-aventuranças, o sermão da bem-aventurança de Mateus capítulo 5, pregado por Jesus no sermão da bem-aventurança. Em Mateus capítulo 5 diz, verso 3, diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa é a promessa dos que choram. Jesus foi ao Pai e enviou o Consolador. Esse Consolador, ele está entre nós. Salmos 30, versículo 5 diz: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Apocalipse capítulo 7, versículo 17, diz lá no finalzinho que Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Então, o Senhor, ele é aquele que traz o nosso consolo, ele nos assiste no momento da nossa angústia, e a maior certeza é que ele está conosco até o fim. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.